No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida, aquele que é fonte, que é alimento, e o que isso quer dizer, o que isso significa de forma prática no nosso dia a dia como seguidores de Jesus. Vem comigo! Primeiramente, lá em João, do 6 ao 48 ao 47, Jesus fala algumas verdades, ele traz alguns ensinamentos sobre essa questão. E eu queria analisar com vocês alguns trechos específicos. Vamos ler junto? João 6, 48 ao 57. Eu sou o pão da vida, ponto. O versículo, eu sou o pão da vida, versículo 48. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e olha que interessante, é o pão que desce do céu. Não é a gente que foi caçar o pão, não é o ser humano que fez o pão, é um pão que desceu do céu. E isso fala a respeito da dinâmica, do funcionamento da nossa relação com Deus, das coisas que nós recebemos de Deus. Não é o esforço humano, não é algo que nós intencionalmente conseguimos receber, mas é um pão, é um alimento, são ensinamentos. O próprio Deus decidiu e resolveu descer do céu. Então, é algo que nós recebemos de forma gratuita. Paulo vai falar incansavelmente sobre esse assunto no Novo Testamento. Aqui está o pão que desceu do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, além desse pão descer, não ser algo que a gente consegue pegar, mas que a gente recebe, né? Que a gente aceita, ele é vivo. Então, Jesus está fazendo aí uma ilustração, uma comparação. É algo literal? Não, ele está falando e trazendo à realidade humana uma verdade espiritual. Jesus está contando aqui pra gente o que aconteceu no mundo espiritual, que veio ao mundo natural, ao mundo dos homens. É um pão vivo, é um alimento vivo, não é uma coisa que está guardada ali no armário faz um tempão, que tem data de validade. É um pão vivo, se trata de um ser, de algo pulsante, que se compara com um pão. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí já temos outra comparação. Esse pão, esse alimento é a minha carne. Então o que ele quer dizer com isso? Que a gente vai comer carne humana agora? Não. Quer dizer que nós nos alimentamos de Cristo. Vamos continuar aqui, Versículo 52. Aí eles começaram a discutir entre si. Jesus estava falando com os seus discípulos, né? E perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. E Jesus sustenta isso, gente. As pessoas não entendem o que ele quer dizer, eles questionam: como assim comer a sua carne, beber o seu sangue? E ele sustenta. Essa é a importância desse ensinamento, a ilustração aqui, e como Jesus continua batendo nessa tecla. Ele repete isso para eles: se vocês não comerem a carne do Filho e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Então, além de ser um pão que veio do céu, de ser um pão vivo, é um pão que traz e proporciona algo aos seres humanos. E de acordo com Jesus, é a vida. Então, a vida verdadeira, a vida tal como ela foi criada para ser, na sua essência, na sua originalidade, ela é acessível aos seres humanos por meio do Filho de Deus, por meio de Cristo e do nosso se alimentar dele. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é se alimentar de Jesus. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Então, olha só, além de ser um pão que desceu do céu, de ser um pão vivo, de ser uma condição para se acessar a vida, Jesus ainda faz outro recorte. Ele fala assim: vida verdadeira. É aquela constatação. Sabe tudo isso que vocês ouvem falar a respeito de vida? Tudo isso que vocês acham que é a vida? Deixa eu dizer algo. A vida de verdade, a verdadeira, é só por meio de mim. É só se alimentando e comendo este pão que sou eu. É bebendo o meu sangue. É comendo da minha carne. Versículo 55. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele.
O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Então nós estamos falando aqui, gente, a respeito de comunhão. Depois de tudo isso que nós fomos destrinchando e chegando à constatação pela análise dessa passagem, Jesus diz aqui: quem vive em mim, quem bebe o meu sangue, quem come a minha carne, vive em mim e eu vivo nele. Então nós estamos falando de comunhão. Qual é a única forma de estarmos em comunhão com Jesus? E, através de Jesus, com o próprio Deus. A única forma é se alimentando do próprio Cristo. E se alimentar do próprio Cristo é viver os seus ensinamentos, é absorver as suas palavras, o seu estilo de vida, os seus valores, os seus princípios e colocar isso em prática no seu dia a dia. Essa é a revelação aqui deste ensinamento maravilhoso que Jesus deixou no tempo que ele estava entre os homens. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. Então esse pão, ele tem uma finalidade, ele é um acesso, ele é um caminho para uma vida verdadeira e uma comunhão com tudo que é santo, maravilhoso, perfeito, majestoso, que se configura em Deus, na figura de Deus, o Deus Pai, que detém essa vida, que detém toda a existência. Então é possível sim vivermos isso e acessarmos isso nos dias de hoje. Só que existe uma condição, existe um caminho para isso, existe uma forma de se viver, e esta forma é se alimentar do Filho, viver segundo os ensinamentos do Filho e de tudo aquilo que ele revelou através do seu tempo aqui na Terra. Então, a partir desse breve estudo a respeito dos ensinamentos de Jesus, eu tiro 3 lições que eu queria compartilhar com vocês. Primeira delas, a nossa saciedade, essa sensação de completude, de existência, de descanso, de compreensão de quem eu sou, vem de Jesus. É por meio do andar com Ele, por meio de se alimentar dos seus ensinamentos. Enquanto a gente está ali desfrutando, pensando, meditando e buscando aplicar a verdade do Evangelho, nós estamos sendo saciados espiritualmente. A fome, gente, não é uma questão física apenas, ela começa no mundo espiritual, ela é uma questão existencial. Então o ser humano tem fome da verdade, ele tem fome de respostas, ele tem fome de sentido, de existência. Por que eu existo? Para que eu existo? Qual é a minha finalidade do mundo? Jesus é o pão da vida e por meio dele nós vamos desfrutar dessa sensação, dessa constatação, desse descanso de quem está de barriga cheia, daquela pessoa que está alimentada. Segunda lição que eu tiro, ele é a fonte da vida. É por meio de Jesus, do nosso relacionamento com ele, que nós acessamos tudo que é bom, decente e maravilhoso. Toda a verdade se dá por meio do Filho. E nós acessamos essa fonte inesgotável. Jesus diz: rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que creem em mim. É uma fonte inesgotável. Não só da vida, mas de todo o saber, gente, de todo o saber. Então, quando nós falamos aí, por exemplo, de lideranças espirituais, quando nós falamos sobre a pregação, a ministração do Evangelho, da onde é? E eu deixo essa pergunta para você. Da onde é a sua fonte? Da onde sai a sua inspiração? Da onde você tira os seus ensinamentos? Da onde nós tiramos o nosso aprendizado da realidade? Carol, eu tiro dos livros, eu tiro do seminário, eu tiro da minha faculdade, eu tiro dos meus currículos. E eu queria dizer isso para vocês. Existe um alimento muito mais maravilhoso, um alimento perfeito que começa no mundo espiritual e se dá pela sua comunhão com Jesus. Jesus é a fonte, gente. E por meio dele, nós entendemos e compreendemos o mundo ao nosso redor. A nossa realidade precisa se dar pela nossa comunhão com ele. Nós aprendemos sobre o que é viver, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é o casamento, sobre o que é a vida humana. Nós precisamos aprender diretamente de Cristo. Então nós jogamos a ciência fora, nós jogamos esses anos, centenas de anos de estudo dos seres humanos? Não, mas nós submetemos todas essas coisas a Jesus. Tudo isso, a ciência, o pensamento crítico, os nossos currículos, eles são uma ferramenta, eles precisam ser uma ferramenta nas mãos de Deus
para aquilo que nós enxergamos e entendemos como verdade. É através da nossa comunhão com Jesus que nós olhamos a realidade e precisa ser dessa forma. Terceira lição que eu tiro é a comunhão. É por meio desse alimento, do sentar à mesa e de se alimentar do Filho, que nós temos comunhão com Deus. Esse problema está resolvido. As religiões procuram tanto, gente, procuram tanto acessar o transcendente, acessar o mundo espiritual, mas nós precisamos colocar a verdade aqui declaradamente na mesa. Jesus é o pão da vida. Se nós comemos dele, e simples assim, nós temos comunhão com o Deus verdadeiro. Se nós vemos o Filho, nós estamos vendo o Pai. Se nós temos comunhão com o Filho, se permanecemos no Filho, nós estamos conhecendo o Pai, o Deus Criador, que fez todas as coisas, que criou o universo. Comunhão. Por meio desse sentar à mesa com Jesus, de ceiar, de se alimentar dele, nós acessamos o Pai. O que fazer então, Carol, diante disso? Já entendi que tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Primeiro de tudo, ore, guarde a oração, a comunhão com o Senhor por meio dos seus pensamentos, direcione os seus pensamentos ao Senhor, medite nas Escrituras, leia a palavra, conheça o próprio Deus, o Filho de Deus, por meio das Escrituras, por meio daquilo que Ele já revelou à humanidade. Terceira lição, terceiro conselho, terceira dica, faça exercícios espirituais, faça propósitos, jejuns, consagre-se, dedique-se à sua maturidade, à sua caminhada de crescimento espiritual. E por último, tenha comunhão com os santos, esteja no meio do povo de Deus, ande com a igreja. Lá em Provérbios nós lemos que o ferro, ele afia o próprio ferro. E é assim que uma pessoa é na vida da outra. Então, a nossa comunhão com aqueles que professam a mesma fé é um lapidar, é uma forma de crescermos também. Guarde essas coisas que você crescerá espiritualmente, que você estará se alimentando de Jesus, o pão da vida. E eu queria deixar aqui uma consideração final para toda essa nossa conversa, para tudo isso que nós estamos aqui colocando na mesa. Lá em 1 Coríntios 12:13 diz assim: assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, e eu destaco aqui, mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então Paulo está falando aqui sobre dons, sobre presentes do Senhor, que são ferramentas para a igreja, para a noiva, para a edificação da noiva. Então nós recebemos dons do Senhor, e Paulo ele elucida vários dons ali. Nós temos os dons de profecias, dons de interpretação de línguas, o dom de línguas, dom de ensino, a sabedoria, a administração, N dons e presentes que o Espírito, segundo Paulo aqui, derrama sobre o povo de Deus, sobre a igreja, para a edificação desse corpo. Então eu queria deixar uma pergunta e uma reflexão para vocês hoje. Para onde nós estamos indo como corpo, como igreja? Quando nós olhamos para a nossa condição aqui no Brasil, a Igreja de Cristo no Brasil, e nós vemos tanta cisão, tantas placas, tantas instituições religiosas, e nós vemos muitas cisões, muitas divergências. Se, segundo a palavra de Deus, o Espírito que derrama esses dons é o mesmo, se a fonte que o cristão se alimenta, em teoria, na Bíblia, tem que ser a mesma, por que há tanta divergência? E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para que a gente ore, clame ao Senhor e se debruce sobre essa questão. Nós precisamos resguardar pela unidade do corpo de Cristo aqui no Brasil. Nós como liderança, você que exerce influência, você é levantado por Deus para exercer influência e cuidar, né? Você tem essa responsabilidade de cuidar, de pastorear vidas. Em nome de Cristo, eu te pergunto isso hoje, porque nós estamos com tamanha cisão no meio do povo de Deus, principalmente através das placas religiosas, de instituições, gente, dos CNPJs,
das igrejas? Por que que a gente tem essa dificuldade de se entender e rumar para uma mesma direção se nós estamos falando que Jesus é a fonte, é o alimento, o Espírito que derrama sobre a igreja é o mesmo? Nós somos partes diferentes de um mesmo corpo? Fica aí esse pensamento, esse motivo de oração que eu quero compartilhar com vocês e que nós possamos olhar para isso juntos. Nós precisamos lutar pela unidade do corpo e não é pela unidade simplesmente daqueles que estão na mesma comunidade que eu, que estão na mesma comunidade que você. Nós temos a responsabilidade de zelar por isso, de procurar respostas no Senhor. E aí eu deixo essa pergunta, essa oração que eu tenho feito. Senhor, para que você faça também comigo, né? Senhor, como nós podemos colaborar? Como eu posso colaborar para que o corpo de Cristo aqui no Brasil seja mais unido, fale a mesma linguagem, tenha suas expressões, com certeza, a sua diversidade. Afinal de contas, um corpo não é feito só de olhos, como Paulo diz, mas tem a sua união, a sua unidade, sabe conversar, está indo para o mesmo lugar. Esse é o nosso desafio, gente. E eu creio em nome de Jesus e quero deixar esse incentivo, essa esperança para vocês aqui hoje. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele quer nos conduzir para essa maior cisão, união, né? Essa coalizão, algo amalgamado que é o corpo brasileiro de Cristo aqui na nossa nação. Então nós precisamos dessa disponibilidade. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade sua. Não somos capazes de gerar essa unidade, mas somos sim, muito possivelmente responsáveis por intencionalmente procurar zelar por ela, buscar fazer a nossa parte nisso tudo, clamar, orar muito para que o Espírito Santo de Deus nos torne um no Filho e através disso nos torne um com o Pai. O brasileiro, o cristão brasileiro caminhando junto em direção àquilo que Jesus tem para a noiva de Cristo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Todos aqueles que ainda estão vivos, essa geração que representa a noiva de Cristo, Jesus tem pensamentos e Ele nos enxerga como um só. Então que nós possamos crescer dessa forma e enxergar a noiva, o corpo de Cristo, não através de placas e não através de instituições religiosas, mas através da verdade revelada no Filho, que Ele é o cabeça, Ele é a fonte, dele nos alimentamos, é o Espírito que nos alimenta, que nos derrama dons, que nos unge, que nos purifica. Então tem que ter uma lógica aí, tem que ter uma ordem, uma concordância no caminho. Que caminho é esse, afinal? Para onde Jesus está nos levando? Eu deixo essa pergunta para você. Jesus, para onde você quer nos levar? Faça essa oração comigo e que possamos nos alimentar verdadeiramente desse pão maravilhoso que é Jesus, a verdade revelada aos seres humanos, a verdade do coração de Deus. Deus abençoe vocês e vamos juntos nessa caminhada, nessa busca por conhecer o coração de Deus e também por nos posicionarmos diante daquilo que Ele espera de nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.